Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais um domingo para trazer uma palavra de Deus ao seu coração, à sua família e continuar orando por tudo isso que tem acontecido em nosso mundo, no nosso país. Estamos aí enfrentando crises na área da saúde, crises na área política, crises muitas vezes na área espiritual, e eu creio que é esse momento então que nós devemos nos voltar para a palavra de Deus. Nós devemos então nos apegar a ela, nós devemos então estar firmes e fortes naquilo que o Senhor nos ensinou em sua palavra, dia após dia, nos lembrando que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E hoje eu quero continuar com a nossa série Estamos Vivendo nos Últimos Tempos, como nós vimos semana passada, e hoje dar continuidade a essa série, olhando para a palavra de Deus e aquilo que a Bíblia nos mostra, o que aconteceria nos últimos dias. E eu quero convidar você então, que me acompanha nessa mensagem, a abrir a sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1 ao versículo 17. 2 Timóteo 3, versículo 1 ao versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência da religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder, afasta-te também desses, porque eles estão os que se intrometem pelas causas e conquistam mulheres tolas carregadas de pecados, dominadas por várias paixões, que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. É semelhante a Janes e Jambres, que resistiram a Moisés. Eles também resistiram à verdade. São homens de entendimento corrompido e reprovados na fé, mas eles não irão adiante, pois suas insensatez será revelada a todos, assim como aconteceu com aqueles. Vamos orar, pedir que Deus venha falar ao nosso coração? Pai, estamos aqui nessa manhã e louvamos ao Senhor pela Tua palavra, louvamos ao Senhor porque ela é viva e poderosa para falar ao nosso coração, para mudar a nossa vida, para corrigir caminhos. Obrigado, Senhor, porque podemos buscar a Ti. E o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Por isso não temeremos, por mais que a terra trema, os reinos se abalem, os mares se levantem contra nós. Nós permaneceremos firmes, porque o Senhor é a rocha onde os nossos pés estão firmados. E nós queremos olhar para a Tua palavra e provar e ver que realmente estamos vivendo nos últimos dias, onde a Tua palavra tem se cumprido, onde a Tua palavra tem sido revelada a todos. E nós temos visto o crescimento do mal, da maldade, mas nós sabemos que o nosso Rei prevalecerá sobre todas as coisas. Naquele grande dia, quando o Senhor rasgará os céus e mostrará a Tua glória e resgatará a Tua igreja, e todo olho te verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Fala conosco nessa manhã, nesse dia, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, a palavra de Deus, e em especial a carta de 2 Timóteo, foi escrita pelo apóstolo Paulo, e Paulo estava preso quando escreveu essa carta para o seu amado filho na fé, chamado Timóteo. Timóteo cresceu na doutrina, como ele vai dizer, pela sua avó Loide, pela sua mãe Eunice. Ele vai dizer que elas o instruíram na palavra e no caminho do Senhor. E Timóteo então foi discipulado, orientado pelo próprio apóstolo Paulo. Ele teve algumas viagens também com o apóstolo,
E agora então Paulo estava preso por causa da perseguição religiosa do imperador romano, que estava ali perseguindo os cristãos e a divulgação da palavra. Nós também, ao ler a biografia, aquilo que a palavra de Deus fala sobre Timóteo, e também alguns historiadores vão dizer que Timóteo também, por volta do ano 90, 95, ele foi martirizado pelo imperador romano naquela época, por causa também da sua fé. E Paulo então estava preso, só aguardando a sua sentença, e ele sabia que provavelmente seria uma sentença de morte, e ele estava então ali, naquele lugar solitário, preso, e ele vai escrever algumas necessidades para o próprio Timóteo, dizendo: Timóteo, venha às pressas para Roma, traga os meus livros, traga a minha capa. Provavelmente o lugar onde Paulo estava preso era muito frio, e ele pede então que Timóteo levasse uma capa à reserva, para ele se abrigar ali do frio, da umidade daquele lugar. E Timóteo então recebe essa carta que nós temos em nossas mãos. Olha como a palavra de Deus é preciosa. Nós temos a carta de 1 e 2 Timóteo, e alguns acreditam que a carta de 2 Timóteo é o atestado de Paulo, é a carta de despedida, são os últimos conselhos do apóstolo para o seu amado filho na fé. Como um pai que antes de morrer deixa uma carta para o seu filho, deixando algumas instruções, como ele deve se portar, o que fazer com a herança, da mesma maneira Paulo escreve para o seu filho na fé Timóteo, dando a ele últimos conselhos para que ele não desistisse da sua carreira ministerial, do chamado que Deus tinha colocado a ele como pastor, provavelmente ali da igreja também de Éfeso. E olha que interessante, nós podemos observar na palavra do Senhor que um dos alertas que Paulo vai dar para Timóteo é que nos últimos dias Timóteo precisaria estar atento e perceber os sinais que haveriam naquele tempo. E quando a gente lê esse texto, nós podemos ficar de boca aberta, porque nós vemos que aquilo que Paulo descreve aqui é o que tem acontecido nos nossos dias, é aquilo que tem se visto na nossa sociedade, é aquilo que nós percebemos ao olhar ao nosso redor, seja no âmbito escolar, seja no âmbito público, seja na área da mídia, seja na área familiar. Nós temos percebido e vemos como a raça humana está cada vez mais se afundando num poço de pecado, de imoralidade, de afastamento de Deus, e como isso tem trazido consequências para a nossa geração, e como nós temos visto os sinais que o Senhor já tinha previsto. Paulo vai descrever aqui que haveriam nos últimos tempos. Olha que interessante observar o primeiro versículo. Paulo diz assim: sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Os últimos dias não seriam fáceis, os últimos dias seriam uma guerra. E se você ler toda a carta de 2 Timóteo, você vai ver que Paulo vai usar algumas figuras de linguagem se referindo à guerra, à batalha, chamando de Timóteo de soldado, lembrando que o ministério é um bom combate e ele precisaria perseverar e ali então continuar batalhando, guerreando com as armas, como nós vimos semana passada, que ele vai dizer lá em Éfeso, né? A couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, olha que interessante então, eu dividi em 3 grupos aqui, que Paulo nos fala como que seriam os homens nos últimos tempos, como que os homens iriam se portar nos últimos dias. Primeiro, os homens seriam amantes de si mesmos. Primeiro, então, os homens amariam a si mesmos, mais a si mesmos do que aos outros. Nós podemos perceber isso no versículo 2, quando ele diz assim: pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Nós podemos destacar aqui, os homens seriam gananciosos, ou seja, sempre querendo possuir mais, sempre querendo ter mais. E nós infelizmente percebemos isso quando as pessoas desejam possuir mais,
cobiçam mais, são gananciosas, quando elas nem sequer se importam. Se for necessário para eu subir, para eu enriquecer, para eu prosperar, pisar nos outros, eu pisarei. Se for necessário mentir, trapacear, deturpar, roubar, para prosperar e conseguir aquilo que eu mais gostaria de ter, para suprir a minha ganância, eu farei. Nós temos visto a palavra de Deus se cumprindo quando o próprio Paulo também nos fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, que nós devemos aprender a estar contentes com aquilo que temos. Ele vai dizer: tendo o que comer e o que vestir, estejais contentes. Mas isso é o oposto daquilo que o mundo tem vivido: a ganância, querer ter, enriquecer, o amor ao dinheiro. Nós temos percebido isso. Quantas vezes hoje nós sofremos nas mãos de maus profissionais. Talvez você já passou por um médico onde você percebeu que na verdade o médico não estava preocupado com você. Ele simplesmente está ali para ganhar dinheiro, simplesmente está ali para crescer na sua carreira de medicina, sem se importar de fato se o paciente precisa de ajuda ou não. Há um tempo atrás lidei com um caso muito interessante, muito triste, onde eu percebi que um médico lidando com uma pessoa da igreja, e ela descobriu que na verdade o remédio que ela comprava caríssimo, onde ela tinha que muitas vezes tirar do alimento para comprar um remédio, na verdade o médico que receitava aquele remédio, ele ganhava uma porcentagem por trás daquele medicamento. E quando nós fomos atrás de outro médico, nós percebemos que ela poderia comprar um remédio melhor, mais eficaz e até conseguir o remédio de graça. Ou seja, o médico estava usando a enfermidade de uma pessoa para enriquecer a si mesmo. Isso acontece aqui perto, isso aqui já aconteceu em tantos outros lugares. A gente tem percebido que até mesmo cirurgias enchem os olhos dos médicos, não de todos, com certeza há médicos honestos, mas quantas vezes buscando recursos, buscando dinheiro, buscando ter mais, sem se importar com o outro. Logicamente há médicos bons, há médicos que se importam com o paciente, que querem o bem-estar, que querem labutar, estão aí lutando pelo bem do outro. E é isso que a palavra de Deus nos fala. A Bíblia nos fala e Jesus nos ensinou que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Nós devemos amar o próximo, o foco não está a si mesmo. O foco está, ame o próximo. Sabe por quê? Porque Jesus ali já está ensinando que nós já amamos a nós mesmos de maneira demasiada. Nós já cuidamos muito de nós mesmos, dos nossos próprios interesses. E o texto fala, Jesus nos ensina, ame o próximo, ame a outra pessoa. Se importe mais com o outro do que a si mesmo. E é o que Paulo vai ensinar também, considere o outro superior a si mesmo. Então os homens, primeira parte desse texto vai destacar que a humanidade seria amante de si mesma. Nunca se viu tanto consumismo na nossa época. Nunca se viu tantos interesses pessoais e as pessoas correndo atrás disso, sem se importar com as pessoas que estão à sua volta. Segunda coisa, as pessoas seriam amantes dos próprios prazeres. O texto nos fala que os homens seriam amantes dos seus próprios prazeres. Acompanhe comigo aí o versículo 4. O texto fala assim: os homens seriam traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O texto então vai nos dizer que um ídolo nos últimos dias, um ídolo que ia predominar nos últimos tempos, era que o homem seria amante, além de si mesmo, seria amante dos seus próprios prazeres. Isso na filosofia se chama hedonismo,
quando o homem procura viver de prazer a prazer, ao humanismo, onde o homem é o centro de todas as coisas, onde o homem ele possui a centralidade e ele procura suprir as suas necessidades. Ele só é feliz satisfazendo os seus próprios prazeres. É isso que nós ouvimos. Seja feliz, dê vazão aos seus prazeres, dê vazão aos seus impulsos. O texto fala para nós no versículo 3, completando essa questão do homem ser amante dos seus próprios prazeres, de que os homens seriam, olha só, descontrolados. As pessoas estão descontroladas, as pessoas não possuem mais domínio sobre si. Todo ser humano, mesmo que ele não seja crente, Deus deu um freio a ele, que é a sua consciência. E o homem tem atropelado a sua consciência, como o próprio Paulo fala em outra carta, dizendo que a consciência desses homens estariam cauterizadas, e Deus entregaria essas pessoas aos seus próprios prazeres. E nós vemos na carta de Romanos que Paulo fala que esse desfreamento, essa falta de controle dos seus impulsos, levou ao homem a considerar homem com homem, mulher com mulher, algo totalmente normal, onde a Bíblia nos fala que eles então estão trazendo sobre si mesmo a sua própria condenação. E é isso que nós temos observado na nossa sociedade. As pessoas têm atropelado as suas consciências, as pessoas têm passado por cima do padrão, da lei de Deus que foi implantada no coração de cada homem. E é isso que a Bíblia nos fala, a lei de Deus foi colocada em cada coração. Por isso que você vai para uma tribo remota, ali vai dizer e ali todos saberão que matar alguém é algo errado. Por que isso? Porque uma tribo ou um lugar distante que não conhece a palavra de Deus, sabe que matar alguém, que roubar a coisa de outro é errada. Porque a Bíblia nos fala que a lei de Deus foi colocada no coração de cada homem. Em cada ser humano há consciência de que há uma divindade, de que há um Deus perfeito, santo, e que nós devemos viver debaixo dessa integridade, debaixo dessa moralidade. Só que nos últimos dias os homens seriam amantes dos seus próprios prazeres, inimigos de Deus, descontrolados. Como nós vemos isso? Quando homens se afundam em vícios de pornografia, de imoralidade, traindo as suas esposas, porque se entregaram aos seus impulsos, se entregaram aos seus prazeres, com a famosa frase mais diabólica que diz assim: você tem direito de ser feliz. E se para ser feliz você precisa se separar, faça. Se para ser feliz você precisa trocar de marido, de mulher, faça. Se para ser feliz você precisa abandonar os seus filhos na casa de outro, faça, porque o importante é que você seja feliz, ou seja, seja amante de si mesmo, seja amante do seu próprio prazer. E é isso que nós temos visto, tanto perto como longe. As pessoas estão negando, estão achando que podem passar por cima de suas consciências, e a consciência está lá dizendo é errado, e as pessoas ignoram esse sinal vermelho que a própria consciência faz. Nós temos visto aí no nosso país quanta imoralidade, quantas pessoas descontroladas. Nem preciso aqui entrar em detalhes sobre o carnaval, uma festa que o nosso país preza e se orgulha, e nós vemos noticiários de pessoas totalmente descontroladas, não colocam freio nos seus próprios prazeres. E eu estava vendo uma pesquisa nos Estados Unidos, são mais de 800 mil divórcios todos os anos, é um recorde, ano após ano, e o Brasil não é diferente, porque as pessoas se tornaram amantes do seu próprio prazer. E o que é o casamento? Quem é crente, quem tem ouvido a palavra de Deus sabe que casamento não é você se satisfazer, não é você buscar o seu próprio prazer.
Quando nós casamos, nós devemos buscar o prazer, a alegria do outro. E não é à toa que muitos casamentos, em pleno século XXI, recorde de divórcios tem acontecido, porque o homem não está a fim de alegrar o outro, o homem não está a fim de amar o próximo, o homem não está a fim de dar prazer para o outro, mas o homem quer satisfazer os seus próprios prazeres. Eu me lembro que uma vez eu dei uma palestra numa escola e ali eu falava sobre drogas, sobre a importância do jovem se autocontrolar, ter domínio, ter disciplina. A palestra era sobre uma vida regrada. Depois eu trouxe uma aplicação sobre o Evangelho, como a nossa necessidade de sermos controlados e a nossa dificuldade de nos controlar nos aponta para Cristo. E logo depois, acabou a minha palestra, chamaram o Ministério de Saúde da região para dar a palestra. E eu lembro que eles quebraram tudo aquilo que eu falei, dizendo assim para o jovem: jovem, você quer botar os teus prazeres para fora? Coloque, isso faz bem, isso é bom. Esse negócio de se conter, de reprimir os seus impulsos, isso vai deixar você doente. Não é isso que nós temos ouvido? E muitos jovens desenfreados se entregam seus próprios impulsos, querem fumar, fumam, querem ter relação sexual com quem quiser, eles não têm mais freios, eles não possuem mais controle sobre os seus impulsos, sobre os seus desejos. O mundo fala: libere, não reprima, dê vazão, faça o que a sua carne mandar. Só que a Bíblia nos fala, olha que interessante, exatamente o contrário. Paulo fala: aqueles que vivem segundo a carne, pela carne perecerão, mas aqueles que vivem segundo o Espírito provarão de vida e paz. Quem vive pela carne colherá morte e destruição, mas quem vive pelo Espírito colherá vida e paz. O segredo de uma vida feliz não é dar vazão aos seus próprios prazeres e buscar amar os seus prazeres cada vez mais. Nossa vida consiste em dominar os nossos prazeres, ter o controle do Espírito Santo, mortificar a carne todos os dias, matar os impulsos que tenazmente nos assediam pelo poder da palavra, do Espírito Santo, ter domínio próprio, autocontrole. A verdadeira felicidade não é fazer o que quer, quando quer, conforme a carne manda. A verdadeira felicidade é você ser um homem, uma mulher disciplinado, equilibrado, que se autodomina, que é regrado e que sabe muito bem quando se portar. Mas pastor, Deus é contra o prazer? Não. Deus criou tantas coisas prazerosas. A comida, a sexualidade, a vida. Deus ama o prazer, mas cada prazer tem um lugar certo, a hora certa, a maneira correta. Você não vai comer tudo que você tem vontade, porque você sabe as consequências que isso traz. A sexualidade deve ser provada dentro de um casamento, debaixo de uma aliança entre um homem e uma mulher, e a Bíblia fala que até que a morte os separe. Deus ama o prazer, mas esse prazer deve ser conduzido, dirigido, mostrado de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos fala, porque o próprio Deus, que deseja que cada um de nós sejamos felizes, desfrutemos dessa plenitude de vida, Ele nos mostra como provar dos prazeres, de acordo com a sua palavra, e a própria palavra nos mostra o fim. O fim não é a comida, o fim não é a sexualidade, o fim da alegria não é as coisas desse mundo. Todas essas coisas maravilhosas que Deus criou, na verdade são meio que apontam para Ele. O prazer da nossa vida está nele. Nós não devemos ser amantes dos nossos próprios prazeres, nós devemos amar a Deus e ter prazer nele. Eu gosto muito do Salmo 1, que diz o quê? Bem-aventurado o homem. Olha que interessante, bem-aventurado é como é feliz, como é contente, como é jubiloso a pessoa que transborda. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio,
não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas a Bíblia fala: antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Então, ao contrário daquilo que o mundo nos ensina, ao contrário daquilo que esse mundo tem caminhado, de ser amante dos seus próprios prazeres, nós devemos cultivar um prazer em Deus. O texto fala também que esses homens maus, eles seduziriam mulheres ociosas e carregadas de pecados, nos fala o versículo 6. E quando a gente olha para a figura feminina, muitas vezes nós temos visto a deturpação da imagem da mulher, como a mídia tem mostrado a mulher como um objeto, a mulher como algo a ser consumido, mas a Bíblia nos fala que a mulher, então, ela é auxiliar do seu marido. A mulher precisa voltar à sua feminilidade bíblica, a mulher precisa voltar para a doçura, a mulher precisa voltar para a meiguice, e hoje tem se estampado a mulher como algo sensual, como um objeto, e as propagandas, a mídia tem usado a figura feminina de maneira tão deturpada, tão diferente daquilo que Deus desenhou e descreveu em sua palavra para aquilo que a mulher seja. A verdadeira alegria de uma mulher também está não seguir essa onda do feminismo, não de mostrar que ela é independente do homem, mas olhando para a palavra de Deus, ela vai encontrar o que Deus espera da mulher e como Deus desenhou e descreveu, planejou a vida de uma mulher, e aí está o segredo de uma verdadeira felicidade. Hoje o discurso é: eu casar, ser escravo de marido, ficar trocando fralda de filho e lavando louça o dia todo? Longe, eu vou seguir a minha carreira, seguir a minha própria vida, ser independente. E é essa imagem que o mundo tem pintado para nós de que se casar, ter filhos é ruim. E muitas mulheres e muitas jovenzinhas têm caído nesse discurso. E não é à toa que a figura da mulher tem sido distorcida de maneira tão drástica na nossa época, e nós precisamos lutar, nadar contra essa maré e ensinar para os nossos filhos, para as nossas filhas, o ideal de um homem, o ideal de uma mulher, de acordo com a palavra de Deus, porque é aí que está a verdadeira felicidade. E por último, Paulo vai dizer que nos últimos tempos, nos últimos dias, os homens, além de serem amantes de si mesmos, além de serem amantes dos seus próprios prazeres, os homens não suportariam ouvir a sã doutrina, mas seriam amantes da mentira. Olha o versículo 7 ao versículo 9, diz assim: que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. É semelhante a Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, e eles também resistem à verdade. São homens de entendimento corrompido e reprovado na fé. Mas eles não irão adiante, pois sua insensatez será revelada a todos, assim como aconteceu com aqueles. Os homens não suportariam a verdade, mas os homens seriam amantes da mentira. E é isso que nós temos vivido nesses últimos dias. Como as pessoas desprezam a verdade e como as pessoas gostam da mentira. E nós, como povo de Deus, nós como um povo escolhido, nós como um povo lavado, regenerado, purificado pelo sangue de Jesus, nós devemos abandonar toda mentira, toda treva, e nós devemos zelar pela luz, pela verdade, que é a palavra de Deus. Muitas vezes nós temos visto tantos jovens, tantos adolescentes afundados em mídias, afundados em canais de YouTube, afundados em jogos, afundados em tantas coisas, séries, filmes, novelas, que pregam em sua maioria mentiras sobre a vida humana, sobre Deus, sobre pai, sobre mãe, sobre família.
e tem acontecido uma lavagem cerebral dessa juventude. E não ache que as pessoas, os escritores de filmes, de livros, de roteiros, os que estão lá em Hollywood, são ingênuos, mas eles têm uma agenda, eles têm um propósito e eles querem de fato mudar a cabeça dessa geração nova. Para quê? Para que daqui 10 anos nós estejamos uma geração totalmente diferente, porque eles sabem, a cabeça de um homem de 40, 50, 60 anos, que já tem a sua tábua de valores, é muito difícil de ser mudada. Mas nós vamos pegar lá da infância até a adolescência e nós vamos doutrinar esses jovens para que nós estejamos um mundo liberal, um mundo livre, um mundo de respeito, um mundo onde cada um faz muito bem o que quer. Não é à toa que cresce tudo isso, onde a pessoa escolhe o seu gênero, onde muitas vezes tem acontecido isso na Europa e tantos outros países. Na escola, a criança não é chamada de menino ou menina, mas a criança recebe um nome neutro, porque a escola não quer interferir na escolha que a criança vai ter da sua própria sexualidade. Além disso, esse negócio de existir só homem e mulher, isso é coisa dos antepassados, dos nossos avós. A pessoa pode ser o que ela muito bem entender. Esses dias, pasmem, eu vi um vídeo de uma pessoa, de uma mulher, que entendeu que na verdade ela não era uma mulher, ela era um cachorro, e ela se portava que nem um cachorro, e ela queria mudar a identidade dela, e que as pessoas tratassem ela como um cachorro. É um vídeo muito interessante que vai mostrar como isso tem crescido no mundo, e tem mostrado outro jovem mostrando que ele não era nem homem nem mulher, ele era um ser extraterrestre, e ele se vestia, se portava, fez tatuagens, mudou, fez plástica, e ele não era ser humano, porque ele decidiu não ser ser humano. Quem muda a minha identidade, quem muda a minha sexualidade sou eu. Mentira das mais escrachadas. Mas o mundo tem caído, o mundo tem abraçado, o mundo tem desprezado o que é bom e exaltado o que é mal. O mundo tem amado mais as trevas do que a luz. E nós, como povo de Deus, não podemos nos conformar. Nós, como povo de Deus, não podemos abraçar isso, mas andar contra a maré. Porque nós vamos ver que isso vai redundar, sabe o que, para o povo de Deus? Se o povo de Deus se opor a essa filosofia humana, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser odiados. E Jesus falou: não se assustem se o mundo vos odeia. Então, por último, os homens seriam amantes da mentira, amantes de si mesmos, amantes dos prazeres e amantes prezariam a verdade. E como nós podemos terminar esse texto, essa pregação dessa manhã, desse dia de domingo? Paulo ele vai dizer como Timóteo deveria se portar nos últimos tempos. Como Timóteo deveria se comportar contrário à filosofia do mundo da sua época. Como que Timóteo deveria brilhar contra as trevas. Paulo vai dizer assim no versículo 10, acompanha aí, diz assim: tu, porém, tens observado a minha doutrina, o meu procedimento, a minha intenção, a minha fé, a minha paciência, o amor, a perseverança, minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, o Senhor me livrou de todas elas. O que Paulo vai dizer aqui para nós terminarmos essa meditação? Primeiro, Timóteo, ao contrário desse mundo, seja firme na doutrina, seja firme na palavra. Ele fala: tu, porém, tens observado, se atentado, colocado os teus olhos na doutrina. O que é a doutrina? Doutrina é a palavra. Doutrina é essa nutrição poderosa, essa vitamina que nós temos para tomar todos os dias e para dar vigor à nossa alma. Por isso, se nós queremos resistir firmemente a esse mundo mal, nós precisamos ser firmes na doutrina, ser firmes na palavra. Sabe por que muitos jovens cristãos estão caindo? Eu estava vendo uma pesquisa, quantos jovens cristãos se perdem no meio universitário.
E uma das conclusões é que ele entra na faculdade, a faculdade com todas aquelas tarefas, infelizmente, muitas vezes com ideologias, porque o propósito da faculdade não é somente ensinar a engenharia, a matemática, a história, a medicina, mas ela visa doutrinar politicamente os jovens. E muitos jovens, como eles começam a estudar tudo isso, eles não têm tempo para a palavra. E eles começam a encher os olhos por aquilo que os professores ensinam e se esquecem da doutrina, como Paulo vai dizer: Timóteo, não se esqueça, olha o versículo 15, não se esqueça daquilo que você aprendeu desde a infância. Versículo 15 fala: pois desde a infância sabe as sagradas letras, que podem te fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Timóteo, não se esqueça das sagradas letras que você estudou, que você conhece desde a sua infância, onde a tua mãe, a tua avó te ensinaram. Quantos jovens têm se perdido? Quando eles entram no meio universitário e conhecem um mundão, eles se esquecem daquilo que eles aprenderam desde cedo da escolinha bíblica, sobre não adulterar, não cobiçar, sobre vícios, sobre o domínio próprio, sobre ser controlado pelo Espírito Santo e não dar vazão aos seus impulsos. Quantos jovens? Mas se nós queremos permanecer firmes, nós devemos nos lembrar das sagradas letras que nos faz sábios, firmes e fortes para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo também vai dizer, olha só no versículo 12, se você quer lutar contra a maré, se você quer resistir às trevas, se você não quer ser amante de si mesmo, amante dos prazeres, amar a mentira, você será perseguido. As pessoas não olharão para você com bons olhos. Não é isso que os crentes têm recebido a fama nesses dias? De pessoas intolerantes, de pessoas farisaicas, de pessoas intransigentes ou pessoas que não mudam, pessoas religiosas, pessoas que discursam temas de ódio, porque nós somos contra vários temas que a sociedade tem se levantado, contra o aborto, contra o casamento, contra tantas outras coisas, e principais ataques são contra a família. Por isso que os cristãos estão sendo odiados, e Paulo vai dizer, na verdade, todos que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus serão que? Sofrerão perseguições. E Paulo foi um homem que foi perseguido, sabe por quê? Porque Paulo pregava contra a mentira, porque Paulo pregava a verdade. E é uma frase que eu gosto muito, diz assim: a verdade fere, mas cura, mas a mentira, a falsa doutrina, massageia o ego, mas mata. A verdade, a palavra de Deus, ela fere, a verdade dói, mas a verdade cura. É como um bisturi de um médico que visa cortar para extrair um câncer e ali trazer saúde sobre um corpo. Da mesma maneira, é a palavra de Deus, quando ela nos toca, ela nos exorta, ela mexe conosco, a verdade quebra as nossas mentiras. A verdade muitas vezes dói, e dói mesmo, mas a verdade cura a alma de uma pessoa arrependida. A verdade quebranta, a verdade liberta, a verdade transforma, a verdade muda pessoas. Mesmo que doa, mas visa a cura, a salvação de todo aquele que crê. Mas a mentira, a falsa doutrina fica massageando o ego do homem, mas o seu fim é a morte, o seu fim é a separação eterna de Deus. Por isso, meu irmão, ame a verdade, ame a palavra, ame pessoas que não fique amando pessoas que ficam bajulando você, massageando o seu ego e por trás falam mal. Mas ame aquelas pessoas que olham no teu olho e falam a verdade para você. São essas pessoas que te amam, são essas pessoas que querem o seu bem. Nós sabemos muito bem disso. Da mesma maneira, Deus sempre zela pela verdade,
e Ele nos ama, e Ele nos amou, e Ele entregou o seu Filho, Ele entregou Jesus Cristo, e Ele fala: eu sou a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, o Verbo veio até nós, Ele morreu por nós, ressuscitou, nos deu a palavra, para que nós possamos combater com a espada a mentira que tem sido pregado aí fora. E da mesma maneira, Satanás, ele é o pai da mentira. E quando Jesus falou que ele fala do que é próprio, porque ele é o pai da mentira, ele é mentiroso desde o começo e ele é homicida. E a mentira tem matado as nossas crianças, tem matado os nossos jovens, tem matado casamentos, tem matado famílias. Mas nós precisamos nos firmar na palavra de Deus. Estava vendo quantas mulheres e até mesmo os homens acreditam numa vida de novela. Olham lá para a tela de sua TV, vem aquele casal tão bonito, que já estavam cansados, o amor já tinha se esfriado, e ali um trai o outro, e aí então eles vão seguir outro caminho, vão lá, se casam com pessoas mais novas, e aí ele olha para dentro da sua casa e fala: vou fazer o mesmo. E quantos homens e quantas mulheres vivem uma ilusão de novela, porque aprendem com aquilo que vem, só que aquilo que nós vemos numa novela, nós vemos numa mídia, nós vimos numa série, é uma mentira, e nós devemos prezar pela verdade. A verdade liberta, a verdade restaura, e é a verdade que vai trazer segurança e salvação para os nossos filhos, para a nossa família, para o nosso casamento. Nós estamos numa guerra contra a mentira, nós estamos vivendo os tempos difíceis que Paulo está descrevendo aqui, nós estamos vivendo os últimos dias, e se nós não queremos ser afundados, tragados por essas ondas de mentira, de imoralidade, de prazeres maus que o homem tem pregado, nós precisamos nos levantar firmes na palavra, firmando os nossos pés na rocha que é Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, eu espero que você se apegue à doutrina, como Paulo fala. Lembre-se das sagradas letras, que desde a infância é poderosa para te fazer sábio. E sabe como Paulo termina esse texto? Ele diz assim: toda a Escritura, olha que interessante, toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. A Bíblia é inspirada, a Bíblia é a palavra de Deus. Se apegue a ela nesse mundo mau, faça votos com Deus, diga: Deus, eu vou ler todo o Novo Testamento, Deus, eu vou ler todo o Antigo Testamento, Deus, eu vou decorar 2 versículos por semana, eu vou esconder a Tua palavra no meu coração. Faça isso, mude a sua vida de acordo com aquilo que a palavra de Deus fala, e quanto mais você conhece a palavra, mais você vai sendo transformado de glória em glória, de fé em fé, de graça em graça, a imagem do Filho que é Jesus Cristo, sermos santificados e preparados para toda boa obra. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos orar? Pai, estamos vivendo dias maus, estamos vivendo os últimos tempos, e como a Tua igreja, como o Teu povo, nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos ser dominados pelas falsas doutrinas que têm sido pregadas de tantas maneiras, seja por falsos apóstolos, falsos pastores, falsos mestres, seja aquilo que é ensinado nos filmes, nas novelas, nas séries, nas escolas. E nós precisamos, ó Deus, atacar as mentiras com a verdade, e que possamos nos apegar à Tua palavra e conhecê-la cada vez mais. Como diz o próprio Salmo: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós queremos nos apegar a Ti, conhecer-Te mais, saber quem Tu és, os Teus segredos,
A tua palavra diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, o qual dará a conhecer a sua aliança. Eu te revelarei coisas ocultas que não sabe, e coisas grandiosas que não conheces. Conhecerão e me buscarão, quando me buscarem de todo o vosso coração. E nós queremos te conhecer, Pai. Revela-te a nós, mostra-te a nós, para que assim possamos ser um povo forte, firmado nas Escrituras, e que não venhamos nos esquecer daquilo que desde a nossa infância temos aprendido. Que as mentiras não nos traguem, mas que possamos combater toda mentira, fundamentados e firmados na Tua Palavra, que é a pura verdade. Receba toda a honra e toda a glória nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe sua vida. Aproveite essa semana mais uma vez para buscar a presença do Senhor. Esteja aí firme na sua jornada bíblica. Você que é aqui da nossa igreja, esteja aí orando, relógio de oração, a jornada bíblica, e crendo que tudo isso vai passar e que logo estaremos todos juntos aqui na casa do Senhor, louvando, cantando, ouvindo a palavra, dizendo glória a Deus, nos alegrando de estarmos juntos em comunhão. Que Deus te abençoe, te guarde e te fortaleça para mais uma semana de combate, sempre usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.